Muitas pessoas, quando estão iniciando aí a sua jornada de investimentos, têm dúvidas quanto que um fundo imobiliário rende, quanto que uma ação rende e assim por diante. Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática quanto que 95 mil reais investidos em fundos imobiliários renderam em um mês. Então eu vou mostrar a tela do meu computador, vou mostrar ali o site da corretora para você ter noção de quanto uma carteira de fundos imobiliários rende, beleza? Olá, meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e eu criei este canal para te ajudar a investir em fundos imobiliários. Então peço que você se inscreva aqui para você não perder essas dicas que eu passo aqui, beleza? Vamos lá para a tela do meu computador? Vindo aqui para o site da Nuinvest, que é a minha corretora de valores, a gente pode ver aqui do lado esquerdo o patrimônio total, né, que eu tenho aqui nos meus investimentos e o que eu tenho na minha conta hoje disponível aqui para investimento, que são R$ 63 reais que eu recebi de dividendos recentemente, tá? O que é importante falar aqui? Dos meus investimentos, a gente tem aqui na renda fixa 50 mil, né? A gente tem aqui em ações 89 mil reais, em ETFs 41 mil e em fundos imobiliários 95 mil reais. Eu tento deixar bastante equilibrado, tá, entre fundos imobiliários e ações, tá? Então só para vocês terem noção aí um pouco da minha carteira. Mas o que é interessante falar nesse vídeo aqui, que é o foco do vídeo, é sobre a carteira de fundos imobiliários, né? Quanto que eu tenho investido aí, quanto que ela me rendeu de dividendos ao longo dos anos e nesse mês que passou, tá? Então eu vou passar rapidamente aqui na minha carteira de fundos imobiliários, só para vocês conhecerem um pouco, né, de como está a minha carteira hoje, e depois eu falo aqui dos proventos que eu recebi, tá? Então hoje eu tenho aí na minha carteira a LZR11, que é um fundo imobiliário de logística, é um fundo imobiliário bastante conhecido, histórico bastante positivo e é bem antigo também, tá? Por isso que ele é bastante conhecido. A gente tem BCFF11, que é um fundo imobiliário de fundos, que eu comprei lá no início, eu carrego ele lá desde o início, né, de quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, que é em 2019, ali no comecinho de 2020, se eu não me engano, eu comprei ele. Então ele é um fundo imobiliário que eu carrego faz tempo e eu não me desfiz dele, porque eu acreditava que não valia a pena quando ele começou a cair, e agora eu acredito até que ele é uma oportunidade, dado o preço que ele está muito barato, tá? Então eu continuo com ele em carteira. A gente tem o HCTR11, que é um fundo imobiliário de papel, né? Ele se envolveu aí numa polêmica recentemente, não recebeu um pagamento, né, de um CRI, ele ficou inadimplente, mas resolveu essa situação. Eu acredito que ele está bastante barato também e eu tenho um valor bastante relevante nele aqui, justamente porque eu comprei ele recentemente, quando ele baixou bastante, tá? A gente tem o HGLG11, outro fundo imobiliário de logística, um dos melhores fundos da bolsa, na minha opinião, tá? A gente tem o HGRE, ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas, sofreu bastante aí na pandemia, mas ele vem se recuperando, eu acredito que no longo prazo vai se recuperar também, ele só precisa tratar ali um problema que ele tem de vacância física. A gente tem o HGRU, que é o contrário do HGRE, que tem pouca vacância física, ele é um fundo imobiliário que tem belos imóveis aí, é um fundo imobiliário de renda urbana, tá? Então são aqueles imóveis ali de rua mesmo, que tem de Americanas, Pernambucanas, farmácias, supermercados e assim por diante. São aqueles imóveis de rua mesmo, tá? A gente tem o MFI, que é um fundo imobiliário de desenvolvimento, sofreu bastante na pandemia, está se recuperando agora, mas paga muito dividendo, tá? A gente tem o MXRF11, fundo imobiliário com o maior número de cotistas da bolsa. Ele é um fundo imobiliário que paga bons dividendos, é bastante estável, né? Ele se envolveu numa polêmica aí há mais ou menos um ano atrás, mas saiu por cima, tá tudo certo com o fundo imobiliário. É um bom fundo imobiliário também, tá? A gente tem o REC-R11, outro fundo imobiliário de papel. Ele também paga bons dividendos, é estável, é um fundo imobiliário aí que no longo prazo provavelmente vai trazer bom retorno. A gente tem o VISC-11, que é um fundo imobiliário de shoppings. São shoppings mais classe B e C ali, tá bom? Não são shoppings tão premium. E a gente tem aqui o XPML11. Eu vou arrastar meu vídeo aqui para o lado direito para vocês verem o XPML11, tá? Outro fundo imobiliário de shopping, só que ele é um pouco diferente do VISC-11. Ele é um fundo imobiliário que tem shoppings mais premium, ali focado na classe A, tá bom? Então, essa é a minha carteira de fundos imobiliários.
Eu estou mudando ela com o tempo, tá? Eu fui aprendendo muito mais de fundos imobiliários recentemente, então estou mudando ela. Só que a mudança é aos poucos, eu não faço mudanças muito bruscas nela, tá? Então, essa é a minha carteira. Eu vou passar aqui agora a quantidade de proventos, né, de dividendos que eu recebi. Aqui na própria Nuinvest, a minha imagem sumiu aqui porque eu cliquei no site, tá? Mas sempre que ela sumir, eu vou puxar de novo para vocês, fechado? Aqui na Nuinvest a gente tem uma visão aqui, né, mensal e a gente tem uma visão anual aqui dos meus dividendos. E eu posso ver esses dividendos pela carteira como um todo, né, juntando ali ações e fundos imobiliários, ou eu posso ver só dos fundos imobiliários. Como o foco do vídeo são os fundos imobiliários, eu vou pegar uma visão aqui só dos FIIs, tá bom? Eu vou pegar primeiro uma visão anual e depois a gente vai para uma visão de mensal, tá bom? Anualmente aqui eu comecei a investir em 2019, né? E ali em 2019 eu ganhei apenas R$ 2 de dividendos, isso mesmo, comecei a investir no final de 2019 e no começo eu comprei só um fundo imobiliário, uma cota, só para eu colocar um pezinho ali nos fundos imobiliários e entender mais do assunto, tá? Eu tinha também muito medo de começar a investir na renda variável, né? E lembrando que os fundos imobiliários são da renda variável, eles variam para cima ou para baixo, isso é natural, tá? Então eu tinha muito medo, eu não investi, né, grande parte do meu capital no início, eu investi bem pouco. Se você está começando, comece a investir com pouco também, não precisa colocar todo o seu dinheiro em fundos imobiliários, é uma dica que eu passo aqui para você, tá? Então eu recebi só R$ 2 ali, eu vou mostrar aqui, tá? Eu vou tirar um pouco minha imagem agora para mostrar mesmo no site, porque ele tem uma função aqui que só mostra se eu tiver com o mouse em cima. Então, no ano de 2019, eu ganhei R$ 2,79 de dividendos. No ano de 2020, a história mudou, tá? Eu confiei mais aí nos fundos imobiliários, eles se tornaram mais comuns, né? Até nos meios de comunicação aí. Então, eu adquiri bastante conhecimento sobre isso e ganhei confiança para investir. Então, eu tive um ganho aí só de dividendos de R$ 608. No ano de 2021 eu tive um ganho ainda maior, tá? R$ 2.500 de dividendos só em 2021. Lembrando que nessa época eu não tinha R$ 95.000 investidos, tá? Isso daqui foi uma construção, galera. Eu comecei ali com R$ 50, R$ 100, e aí eu fui aportando mais, eu fui pegando os dividendos e reinvestindo, fazendo a famosa bola de neve dos investimentos. Então, em 2021 eu consegui R$ 2.500 de dividendos somente de fundos imobiliários. No ano de 2022 cresceu ainda mais, tá? Então eu consegui R$ 6.694 de dividendos só de fundos imobiliários, algo que eu entendo que é muito bom, tá? Se você parar para pensar aqui, eu ganhei 6 salários mínimos só de dividendos em 2022, praticamente sem fazer nada, só investindo em fundos imobiliários. Esse é o poder aí dos investimentos, né? E em 2023 eu já ganhei R$ 2.473. Só que o que é interessante falar aqui, né? O meu dividendo mensal, tá? Se você para olhar aqui, em 2023 a gente está no terceiro mês e eu já tive um belo crescimento aqui de dividendos, né? Se você pegar aqui até do ano passado agora, né? Por mês aqui, ó, eu tive dividendos de R$ 526 em outubro, depois 585, depois 660, depois 887. Você vê que isso vai crescendo, né? Com exceção do mês de fevereiro aqui, que eu tive uma pequena baixa, né? A gente vai crescendo os dividendos aqui. É natural, tá? Ter uma baixa ou outra em um determinado mês aqui, mas a gente vai crescendo o valor de dividendos. Com certeza eu vou chegar no fim desse ano aqui, tá? O calendário está um pouco errado aqui, a Nuinvest tem alguns probleminhas aqui com esses gráficos, mas com certeza eu vou chegar no fim do ano aqui com um patamar de mais de R$ 1.000 de dividendos, né? Por quê? Porque eu faço aportes mensais e porque todos os dividendos que eu recebo, seja de fundos imobiliários ou de ações, eu reinvisto, tá? Então eu não pego esses dividendos aqui da corretora e compro alguma coisa para mim. Não, eu sempre reinvisto eles, seja em ações ou seja em fundos imobiliários, de acordo ali com as oportunidades que aparecem, tá? Então, no mês de março, que é o mês que eu gravo esse vídeo aqui, eu recebi R$ 846,30 de dividendos, tendo aí R$ 95.000 investidos em fundos imobiliários, beleza?
Se você gostou desse formato de vídeo, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Se você tem alguma dúvida, eu peço que você deixe aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.